Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 conceitos que vai elevar o nível da sua odontologia e vai fazer com que você seja um profissional diferenciado nesse ano de 2026. São 5 conceitos simples, porém são conceitos que necessitam de um trabalho de mentalidade. Não é porque o conceito é simples que ele necessariamente é fácil de ser implementado. Você pode entender muito bem, mas na hora de colocar ele em prática, ele vai necessitar de bastante força, de vontade, de bastante ativação para fazer com que as coisas funcionem. Então, o primeiro conceito é o conceito do profissional polivalente. Hoje em dia, o profissional de odontologia que ganha mercado não é aquele que foca exclusivamente na técnica, em ser um profissional bom em fazer dentes. É lógico que isso é muito importante, mas hoje em dia você tem que saber marketing, vendas, comunicação, gestão de pessoas. Então você tem que ter uma mentalidade de ser uma pessoa que tem um olhar mais global, né? E até mesmo se nós formos analisar sobre a perspectiva das especialidades, eu sou inclusive professor coordenador de um curso de especialização lá na São Leopoldo Mandic, que inclusive vai abrir turma agora no segundo semestre, então se você tiver interesse, você entra em contato aí com o nosso time e pede para eles colocarem num grupo de WhatsApp, porque a gente passa as informações por lá, né? Então você pode mandar uma mensagem aí no 43 99170 1198, eles te colocam aí no grupo de WhatsApp. Mas enfim, mesmo dentro do curso de especialização, você vai ver o seguinte: se é especialista em dentística, se é especialista em prótese, se é especialista em implantodontia. Esse título de especialização, esse conhecimento específico, ele permite você entregar resultados mais personalizados, que é ótimo, mas aquele profissional do dia a dia, ele não pode ficar restrito somente a fazer implantodontia, ele não pode ficar restrito somente a fazer prótese. Ele tem que chegar num caso clínico que ele está vendo ali no consultório e falar: olha, no seu caso, você precisa fazer uma ortodontia, você precisa passar por um procedimento, de repente, de outra especialidade. Então você tem que ser bom em também identificar, em diagnosticar e saber o mínimo de outras especialidades para poder conduzir esse paciente para um tratamento melhor. Então, somente dominar uma única especialidade não garante que você tenha um diferencial, porque você tem que resolver de fato o problema da pessoa. Então, essa questão do profissional polivalente é ser um profissional que é muito pragmático em termos de resultado, né? Tem muita gente que fica falando coisas, conceitos, mas que em termos de aplicabilidade, não tem tanta aplicabilidade. E o seu paciente ele não vai ter tempo, às vezes não vai ter saco para ouvir alguma coisa que não vai trazer um resultado direto, aquilo que realmente importa. Então você tem que ser muito pragmático, você tem que ser uma pessoa muito direta ao ponto, saber exatamente o que faz a diferença. Então, primeiro conceito é o profissional polivalente, né? Um segundo conceito que eu quero discutir aqui com vocês, que vai elevar o seu nível, é assumir a capacidade de se reinventar. Nós temos uma série de paradigmas, de crenças, e aquele profissional que não é capaz de repensar algumas dos padrões de repetição e mudar a maneira de fazer as coisas, ele vai ficando para trás. Eu sei que, em tese, quando eu falo isso, você fala assim: ah, é muito óbvio, eu sou uma pessoa que mente aberta, que se reinventa. Todo mundo se diz uma mente aberta até a hora de ser necessário ser mente aberta, né? Eu vou dar um exemplo recente, meu, né, que necessitou uma digestão, digerir muito bem assim, o conceito para antes de começar a fazer, que é o fato de eu fazer vídeos mais polêmicos ou um pouco diferentes, em formatos diferentes. Então, é lógico, eu me reinventei no Instagram na época de fotografias para vídeos, depois de vídeos para vídeos de corte rápido. E nesse ano de 2026, resolvi fazer alguns vídeos mais no sentido de comparativo, de batalhas, um vídeo mais estilo TikTok, sabe? E esse tipo de vídeo é um vídeo que me causava um desconforto muito grande. Pra ser bem sincero, até hoje me causa um certo desconforto, porque não é um tipo de coisa que eu estou habituado a fazer. E eu tinha uma série de preconceitos. Eu falava: meu, esse vídeo é um vídeo vazio, é um vídeo bobo, é um vídeo que não tem profundidade. Então esse tipo de preconceito me impedia de fazer esse tipo de vídeo. Só que o mundo está mudando, ele está reinventando, e a sua capacidade de testar, de fazer, de implementar e de ver se isso realmente ele é possível ou não, é que vai dizer se você aproveita uma onda de mercado ou não, né? Então tem pessoas que, ao eu relatar isso, né, até professores, pessoas próximas, eles falam assim: não, cara, mas eu ainda prefiro não fazer esse tipo de vídeo. Então tudo bem, né, é a sua decisão. Mas meu ponto é que se você começa a fazer um exercício de autoanálise e de autorreflexão, você vai ver
que muitos dos seus preconceitos eles impedem você de testar, falhar ou acertar, corrigir o caminho. Então a gente fica muito querendo acertar o tempo todo no preciosismo de acertar, mas não entende que às vezes ir para um caminho errado e corrigir é uma boa estratégia, ir para o caminho certo, acertar de primeiro também pode ser uma boa estratégia. Todas essas formas de fazer, elas são muito importantes e muito interessantes para conseguir evoluir rapidamente. Então ter essa mente aberta, ter essa capacidade de reinventar é fundamental. E como eu disse, é simples de você entender, na prática é muito difícil de você implementar. Esse é o segundo conceito. O terceiro conceito, que eu acho que é uma tendência, é que todos hoje necessitam ser profissionais de educação. Não só de educação, mas todo mundo hoje é um profissional de marketing pessoal. É como se você fosse a sua própria agência de marketing pessoal. Eu sei que muitas vezes você contrata uma agência para resolver o seu problema, né? Então você paga lá um valor mensal para a pessoa resolver o seu problema. Mas a verdade é que as agências de marketing, elas não entregam para você o que você espera. Na maior parte das vezes, se você contrata uma agência de marketing, ela vai te entregar um lead frio, uma comunicação impessoal, ela não gera esse nível de proximidade que tanto você precisa. Então você tem que ser uma pessoa que escolhe a sua própria narrativa, que defende suas próprias ideias, que você comunica para as pessoas. E a tese é que todo mundo precisa ser um profissional de educação, porque não dá para você vender produtos ou serviços com alta margem de lucro, ou seja, produtos caros, para pessoas que não têm educação ou que não estão conscientizadas do valor do seu trabalho. Então, assim, em todo produto ou serviço tem o preço e tem o valor. Vou dar um exemplo aqui, não é publi, mas eu uso, por exemplo, essa pastinha, essa pomada de cabelo. Tá? O pessoal até tira sarro do meu cabelo, que ele não se mexe, tá? Mas é que eu uso essa pomada aqui da Gatsby, né? Que é uma pomada que é mais cara do que o normal, ela custa mais, então vou dizer que custa mais de R$100, né? Então tem opções de 20, de 30? Tem, mas eu compro uma opção de 100 e poucos reais. Agora, o preço é 100 e pouco, mas e o valor? É o que ela entrega, né? Você não tem como comprar um produto caro se você não enxerga valor, porque se você não enxerga valor, não há motivo para comprar, né? Se você vai simplesmente pelo preço, muitas vezes o preço ele reflete a falta de conhecimento ou de entendimento do real valor de um determinado produto ou serviço. A margem, ela... Entenda o seguinte, nós como dentistas, nós trocamos nosso tempo por dinheiro. Se você trabalha na batalha pelo preço, é porque você está vendendo para pacientes que não veem o valor, né? E a margem melhor, uma vida mais tranquila, uma vida que você consegue trabalhar com uma odontologia melhor, de mais qualidade, de mais satisfação pessoal, ela está atrelada a uma odontologia valorizada. Uma odontologia valorizada é uma odontologia de um cliente educado, que ele consegue ver o valor. Então hoje, se você quer ganhar dinheiro na profissão, se você quer ter uma vida melhor, você tem que ser um bom comunicador, uma pessoa que faz um bom marketing, né, a sua própria agência de marketing, como eu disse. Você tem que ser uma pessoa que é capaz de educar essa pessoa, esse cliente. Então eu acho que a gente caminha para um momento que para você vender bem, para você estar bem posicionado, você tem que ser um bom educador. Você tem que ser... Todo mundo meio que tem que começar a se tornar um professor, né? Você pode até falar, mas eu não gosto de dar aula, não gosto de educar as pessoas. Então você pode contratar alguém para educar para você. Mas você negligenciar a educação de maneira geral vai fazer com que você atraia público, um público que nem é seu público para comprar. Isso gera muita frustração. É a pessoa que não tem educação daquilo que você vende, ela não tem a consciência do valor, e ela fica batendo em preço, e você fala, cara, por esse valor eu não quero fazer, né? Por esse preço eu não quero fazer. E aí você se frustra e entra num perde-perde. A pessoa perde, você perde, né? Então, hoje é fundamental saber trabalhar com educação, esse é o terceiro conceito. O quarto conceito que eu trago para você é a habilidade ou a capacidade de gerenciar times e entender de pessoas. Eu acho que se tornar um especialista em pessoas é uma característica também que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida. Entender o que as pessoas elas desejam, aonde elas querem chegar e qual é o real valor das coisas, né? Porque essa questão de gerenciar pessoas também é uma questão de preço e valor, né? Você fala assim, gerenciar pessoas é só pagar mais. O pagamento por si só, ele não gera, como um todo, um crescimento pessoal, necessariamente. Somente o pagamento. Agora, se você trabalha em valor, que é o que a pessoa ela está aprendendo, quem ela está se tornando, para gerar mais valor à sociedade, você ganha tanto mais satisfação pessoal,
um senso de engrandecimento, porque você está se tornando uma versão 2.0 de você, que é o senso de evoluir, todo mundo está aqui para evoluir, mas também você traz o dinheiro junto. Porque pessoas que têm um valor pessoal muito grande, que agregam muito à sociedade, elas acabam atraindo, elas são um imã de dinheiro. Enquanto que pessoas interesseiras, que só querem o dinheiro, mas não se preocupam com o valor, elas repelem o dinheiro. Então, trabalhar com gerenciamento de pessoas é trabalhar com virtudes, com propósito, com educação também. Então, volto àquele ponto, que é o nosso ponto número 3, né? Que é o ponto da educação. Gerenciar times é educar as pessoas. Porque à medida que essas pessoas elas vão se educando e elas vão entendendo o real valor das coisas e não preço, elas acabam se tornando um imã de dinheiro. Uma empresa próspera, uma empresa que tem pessoas, tipo, vários ímãs de dinheiro, pessoas bem esclarecidas, que geram real valor à sociedade, e todas essas pessoas acabam atraindo muito dinheiro para você, porque são pessoas que naturalmente se tornaram pessoas virtuosas. Eu acho que o nosso mundo, ele carece de pessoas muito boas, que muitas vezes você tem que treinar como líder. Então, se você for hoje nas empresas, você pergunta qual que é a sua maior dor numa empresa consolidada. Você vai ver que é quase que uma concordância entre todas as empresas, que dentre os 5 maiores dores da empresa, pelo menos um é recursos humanos, né? Como que eu arrumo as pessoas certas para trabalhar na empresa, entendeu? Então, assim, você vai ver que gestão de pessoas é uma coisa que é mais rara e ela depende muito dessa sua capacidade de educar, de se comunicar e de ter os seus valores, princípios muito bem estabelecidos. Então, gerenciar pessoas é extremamente importante. E o quinto ponto, e talvez esse seja o que vai, a régua que assim vai dividir assim profissionais bem-sucedidos para os próximos 5 ou 10 anos dos que vão perecer. Chama-se inteligência emocional. O mundo, ele tá doido, cara. O mundo tá virado. Assim, as redes sociais, as coisas, elas fomentam muito discursos de polaridade, de briga, de polêmica. E se você é uma pessoa que consome muito conteúdo vazio, você tem uma tendência de ficar com um parafuso a menos aí, um parafuso solto, né? Então você tende a ficar uma pessoa muito vitimista, uma pessoa que se coloca muito defendendo coisas que assim, ó, eu vou defender que a sociedade mude. Cara, você pode até defender isso, mas vamos ser realistas. O mundo, ele é do jeito que é. Você pode bater o pé, espernear, falar não concordo, mas você há de convir que o mundo não vai mudar só porque você quer. O mundo, ele é do jeito que ele quer, que ele é, não é? E não do jeito que você quer. Então, sendo assim, não vale a pena você ficar tentando, se revoltando, batendo e lutar por causas que muitas vezes são perdidas. Você tem que se adequar ao mundo, você tem que adequar sua maneira de pensar, as suas atitudes, para conseguir o máximo possível de evolução, de moral, de ética, para ter a sua mente esclarecida. Então, hoje, eu vejo o seguinte, uma coisa que faz você se diferenciar em relação às outras pessoas é ter mais paz de espírito, uma cabeça no lugar, conseguir manter o seu nível energético bem a maior parte do tempo, não se abalar muito com opiniões alheias, coisas, ruídos externos. Porque quanto mais você aparece, quanto mais você faz as coisas, ou quanto mais sucesso você obtém, maior a chance de você atrair inveja, pensamentos ruins, gente querendo o seu mal. Porque eu até fiz um vídeo anterior, depois você assiste aí no nosso canal, eu falei sobre a questão da inveja na odontologia, como a ROF é uma área que ela gera muita inveja na odonto e tal. Então vale a pena assistir. E essa inveja, essa energia negativa, ela vai acontecer para qualquer profissional que se destaca. Se você quer crescer, esse é o ônus que vem junto. Tudo que você tem, tudo que você faz, você tem o ônus e o bônus, né? O bônus é aquilo que você ganha e o ônus é aquela coisa ruim que vem junto que você tem que aprender a resolver. Então, você quer ser bem-sucedido, você quer ser um profissional de destaque, uma pessoa que gera valor à sociedade, que faz um trabalho diferenciado, tem a parte boa, dinheiro, reconhecimento dos seus pacientes, gestão do seu tempo, tranquilidade financeira, mas tem o ônus também, pessoas que sentem inveja, que querem o seu mal, que se sentem incomodadas com tudo aquilo que você está produzindo, e você precisa ter uma paz de espírito muito grande, você precisa ter a sua mente muito esclarecida. Então, ser uma pessoa que produz bastante, consome menos, ser uma pessoa que é uma pessoa assim, cultiva bons hábitos, acorda cedo, faz o seu exercício diário, lê, né? Que cultiva
um senso de disciplina. Então, esse ano eu signifiquei uma série de questões minhas de disciplina para conseguir executar e gerar mais valor às pessoas. Então, essas questões, elas têm que trabalhar de uma maneira, você tem que trabalhar de uma maneira muito justa, de uma maneira muito assim, tá vigiando sempre para conseguir excelentes resultados. E ao meu ver, esses 5 pontos eles são fundamentais você desenvolver. E são pontos que eu costumo falar em todos os meus cursos, não só nos cursos de desenvolvimento pessoal, nos cursos de gestão de consultórios, mas também nos cursos técnicos, como por exemplo o Chroma, o Imerso. Chroma é um curso de resina, o Imerso é um curso de cerâmicas. Então eu também falo, porque eu acredito que essa parte profissional ela não tem como se dissociar muito do pessoal. Tem gente que fala assim, Kimura, eu quero só o profissional, eu não quero o pessoal. Não tem como, você entende? Porque para você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser uma pessoa que tem essa mente muito esclarecida. Então esse é o princípio que está no Elite, que é a nossa plataforma aí que tem milhares de aulas, nós formamos milhares de alunos, né? É o conteúdo que está no nosso programa de especialização, que não é um programa só voltado à parte técnica, mas também como você vai dar retorno sobre o investimento no seu consultório, vai se tornar uma referência na sua cidade. Então, por exemplo, hoje você precisa aprender a editar vídeo, você precisa aprender a falar na internet, você precisa aprender a se comunicar melhor. Todas essas habilidades elas têm que estar muito bem engrenadas e juntas para que você consiga sucesso. Se você tem interesse em saber um pouco mais de todos os nossos programas de treinamento, nosso ecossistema, nossa forma de pensar e a maneira como eu posso ajudar você a ter uma vida com mais propósito, mais leve, mais assim, com mais qualidade de vida, né? Com mais paz de espírito. Se você quer aprender ou saber um pouco mais como nós podemos te ajudar, inclusive com programas de mentoria, acompanhamento, fazer casos clínicos aqui, passar uns dias aqui no consultório. Cara, se você quer aprender ou quer saber mais, entre em contato aí no 43 99 170 1198, que nós teremos o prazer de te atender, direcionar e ajudar a obter o melhor da sua vida profissional. Tá? Não só na teoria, mas também de maneira prática, porque tudo o que eu falo aqui para vocês, eles têm uma experiência vivida. Não é só uma coisa que você lê no livro e fala, mas é algo que nós vivemos aqui no dia a dia. E isso se reflete em todo o nosso ecossistema, nas pessoas que trabalham nas nossas empresas e em todos os nossos parceiros comerciais, tá bom? Então, por hoje é só. Se inscreva no canal, comente aqui, deixe sua opinião para ajudar a engajar e eu me sentir mais motivado ainda. Motivado eu já estou, né? Mas mais motivado a continuar produzindo conteúdo legal para vocês. Grande abraço.